Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, decidiu viver na pobreza. Antônio gostava de estudar e de ficar recolhido, em silêncio. Por isso, se tornou um dos maiores pregadores da igreja. Suas palavras eram tão fortes e convincentes porque eram acompanhadas pela força das suas ações. Pouso Alegre tem uma paróquia dedicada a Santo Antônio, um dos santos mais populares da igreja. De acordo com o pároco cônego Vonilton Augusto Ferreira, Santo Antônio deixou o legado da simplicidade de vida. Santo Antônio traz como um grande aprendizado para nós, uma grande mensagem para nós, primeiramente, a simplicidade de vida. Ele ficou entusiasmado e encantado com a forma dos franciscanos viverem. Daí a sua transferência de padre agostiniano para padre franciscano, onde ele adota o nome de Antônio, sendo que seu nome era Fernando, nome de batismo, e vai então trabalhar juntamente nesta congregação em vários lugares, através da força da sua pregação, da simplicidade e da aproximação dos pobres. Aos 19 anos, Santo Antônio entrou para o mosteiro da Congregação dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por 2 anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança em sua história pelo estudo e pela oração. Cônego Vonilton destaca a capacidade de Santo Antônio de comunicar o Evangelho e fazer as palavras contidas na Bíblia serem compreendidas pelos fiéis com facilidade. Nós aprendemos com ele a linguagem do amor, a linguagem simples, profunda, falava do coração, mas sempre com muita profundidade, conhecimento da Sagrada Escritura e da nossa Sagrada Doutrina, que ele defendeu em muitos momentos na época em que viveu. É um grande líder e um grande pregador. A intensidade da sua pregação era também acompanhada de grandes milagres já em vida. Das canonizações mais rápidas da Igreja Católica Apostólica Romana, menos de 1 ano ele foi canonizado santo, porque a sua vida já era uma santidade visível e proclamada por todos os lugares onde ele passou, e sempre cheia de milagres e prodígios. Nós aprendemos com ele que o encantamento está na simplicidade e que Deus se esconde realmente nos humildes. Na cidade portuguesa de Coimbra, o então Padre Antônio conhece os freis franciscanos e se entusiasma pelo fervor e radicalidade com que eles viviam o Evangelho. Ele torna-se Frei Antônio e conhece pessoalmente São Francisco de Assis. O amor de Santo Antônio pela ajuda e pela partilha dos bens com os pobres fez os devotos criarem uma tradição, a bênção dos pães. O pároco da paróquia Santo Antônio em Pouso Alegre, cônego Vonilton, explica a tradição de compartilhar pães em homenagem ao santo. Esta caridade de ajudar com os pães, com alimento, rendeu a tradição da bênção dos pães de Santo Antônio, lembrando que devemos também saciar não só a fome de Deus, da palavra, mas também a fome do corpo, daqueles que passam necessidades. A solidariedade, o carinho e, sobretudo, o companheirismo, saber dividir o pão. Ele dizia que as obras nossas é que devem falar alto. A frase dele é: viva a palavra quando são as obras que falam. Assim nos ensina que a verdadeira religião, a verdadeira fé, é demonstrada sim por atos, por atitudes. Cônego Vonilton comenta um dos principais ensinamentos de Santo Antônio: o desapego das riquezas. Uma grande mensagem que ele deixa para todos nós é a paz, a tranquilidade da nossa alma. Tem uma frase bonita dele que assim se diz: uma água turva e agitada não espelha a face de quem sobre ela se debruça. Se queres que a face de Cristo, que te proteja, se espalhe em ti,
Sai do tumulto das coisas exteriores e será tranquila a tua alma. Ou seja, devemos saber, mesmo no meio das tribulações, e termos sempre a tranquilidade da alma, não nos deixarmos ser engolidos pelo mundo, pelos problemas e, sobretudo, pelo secularismo. Devemos manter a nossa espiritualidade, a nossa fé. Criada em 2015, a paróquia de Santo Antônio em Pouso Alegre está em festa. O pároco Cônego Vonilton fala da programação deste dia 13 de junho. Na igreja de Santo Antônio, em Pouso Alegre, as missas às 7 horas da manhã, às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas a procissão, às 19 horas a Santa Missa solene e às 20 horas a quermesse e o bingo. Todos estão convidados. Nestes horários da Santa Missa, às 7, 10, 3 da tarde e 19 horas, teremos também a distribuição e a bênção dos pães de Santo Antônio. Maria José Martins de Souza é uma devota de Santo Antônio. Desde 1972, ela mora em Pouso Alegre, bem do lado da Igreja Velha, dedicada ao padroeiro do bairro. Ela explica o motivo da fé na intercessão de Santo Antônio. Desde pequena, sempre fui devota. A gente morou na roça, e na roça, você sabe a tradição das festas juninas, tudo, né? Então, a gente sempre tinha as festas juninas, e o que mais a gente, assim, se apegava mais era no dia do Santo Antônio. Levantava o mastro, e lá na roça, e fazia festa, né? Rezava o terço. Aí depois, em 72, eu mudei para Pouso Alegre. E por graça de Deus, de tanto rezar lá na roça, que a minha mãe pedia muito, conseguimos uma casa justamente aqui do lado da Igrejinha Velha, que a minha casa faz fundo com a Igrejinha Velha. Então a porta da cozinha lá de casa, a hora que você saía, quando você saía muito tempo, a gente ficou morando na casa antiga, mais ou menos uns 8, 9 anos, então você saía na porta, você já dava de topo o fundo da igreja, onde estava Jesus e a imagem de Santo Antônio. Voluntária na Igreja Matriz do bairro, Maria José diz que tudo que pede a Deus por intercessão de Santo Antônio, ela consegue. Mas é preciso saber como pedir. Todo santo dia eu tenho que ir lá e rezar, conversar com ele. Eu converso com ele, eu não rezo tanto assim, eu rezo, mas eu converso com ele, eu falo, conto minhas coisas para ele, choro no pé dele. E para mim ele é um santo que é aquele que nunca pecou pela língua. Então você tem que saber mesmo como falar com ele, né? Porque acho que até o modo de você falar com ele, você tem que pensar, porque ele já ensinou que você não use a língua para não ser para o bem, né? Simone de Fátima Ramos é outra devota de Santo Antônio. Moradora do bairro, ela participa da comunidade desde o momento em que a paróquia de Santo Antônio foi criada e desmembrada da paróquia da Catedral Bom Jesus. Ela comenta a tradição no bairro de se fazer a bênção dos pães, conforme em outros lugares do mundo. Então, antes mesmo de se tornar paróquia, aqui já tinha de tradição as bênçãos dos pães toda terça-feira, que a igreja, antes de virar paróquia, ela ficava aberta para a comunidade toda terça-feira e tinha essa missa. Então, é tradição desde então o padre fazer a bênção dos pães toda terça. E mesmo depois de paróquia, essa tradição continua até hoje. E as pessoas podem trazer os pães para serem abençoados e todos recebem os pães ao final da missa. Então, todo mundo recebe uma sacolinha com os pães já bentos para levar para casa.